18. Investing in Imperatriz capítulo 107. Limo, estou entrando. Autor, Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Lingerie. Esses 4 personagens, quando separados, eram todos familiares. Mas, juntas, Ying Bing inclinou levemente a cabeça, completamente perplexa. Seria algum tipo de roupa? Vamos dar uma olhada. Ying Bing ponderou. Talvez fosse algum item raro que ela nunca tinha encontrado antes. Este item não pertence a este mundo. O anfitrião pode não entender seu propósito ou como usá-lo. Lembrete amigável. O sistema pode realizar diretamente uma troca de roupa para o anfitrião. Sim/não, não deste mundo. Os olhos frios e claros de Ying Bing brilharam ao notar essas palavras. Não é de se admirar que a existência do sistema fosse algo que nem ela mesma conseguia compreender. Será que o mundo de onde o sistema se originou ser o lendário destino final dos imortais que transcenderam o reino mortal? Se sim, então isso poderia ser a roupa de um imortal. Nesse caso, talvez essa peça tivesse algum propósito especial. Ying Bing abaixou o olhar pensativa. Sim. No momento seguinte, uma luz branca e nevoada envolveu seu corpo de repente. Ah! A temida luz sagrada. Nem mesmo Ying Bing conseguiu identificar imediatamente como era a roupa realmente. Mas ela podia sentir. Leve, fresca e confortável contra sua pele. Embora seu peito estivesse um pouco apertado, o tecido grudava nela como uma estrutura parecida com uma teia de aranha. Ying Bing ficou ainda mais curioso sobre como aquela roupa realmente era. De repente, um par de orelhas de gato felpudas apareceu no topo da cabeça dela. HM. Ying Bing congelou. Então, a luz sagrada se dissipou. Ying Bing se virou e viu seu reflexo no espelho. Orelhas de gato. Rabo de gato. Essa roupa. Se você disse que ela estava vestida, nenhuma das áreas cruciais estava coberta. Se você disse que não estava, claramente havia tecido sobre ela. Um estado paradoxal de vestir algo. O material lembrava um pouco a seda de névoa escura. Se o pequeno Lee estivesse ali agora, ele certamente exclamaria: caramba, uma garota gato súcubo. É. Essa roupa. O rosto de Jade de Ying Bing se enrijeceu, seus olhos espelhados de gelo tremendo levemente. Apresentador, sim, é uma roupa com um propósito especial. Ying Bing? Para explicar em termos que este mundo entenderia, seu propósito especial é, cultivo duplo. Ying Bing? No passado, ela teria tratado aquilo como nada, mudando de forma sem expressão e fingindo que nada havia acontecido. Uma roupa mera constrangedora não poderia afetar seu estado mental. No entanto, ela acabara de terminar uma sessão de cultivo duplo. A camada final de Fênix chora no pantano celestial. Ah! Ying Bing exalou suavemente, acalmando o estranho batimento no coração. Me transforme de volta. Quando ela voltasse a mudar, esse incidente seria como se nunca tivesse acontecido. Nunca tivesse acontecido. Lembrete, o tempo de recarga para a mudança de roupa é de 15 minutos. Contagem regressiva. 12:52. 12:21. Ying Bing. Ela deveria voltar para a seita Qinjuan hoje, e a carruagem chegaria em breve. De qualquer forma, ela nunca mais usaria essa roupa no futuro. Então ela puxou firmemente. A estrutura aparentemente frágil em forma de teia de aranha esticava-se, mas não rasgava nem um pouco, considerando a imensa força do hospedeiro. Essa roupa foi especialmente reforçada para evitar danos durante o uso, como o próprio sistema. Ele não pode ser destruído, de certa forma. O sistema era bastante atencioso. Mas por que precisava ser nesse sentido? Ying Bing só conseguiu desviar o olhar do espelho. Acalmando sua mente, ela invocou uma pena dourada radiante e divina na palma da mão, cintilando como vidro colorido e exalando uma luz mística sem limites. Todos os seus fenômenos extraordinários estavam confinados a 1 polegada do espaço pelo poder inexplicável do sistema. Caso contrário, teria agitado os céus e a terra num instante. Sem dúvida é uma verdadeira pena de Fênix. Com ele, posso começar a condensar minha segunda respiração interna. Em sua vida passada, ela não possuía seus atuais conhecimentos marciais. Ainda assim, ela podia lutar acima de seu nível, incomparável entre seus pares, dependendo de suas 2 respirações internas. Uma formada a partir da essência do Yin lunar. A outra da aura da Fênix da aurora rosada. Avançando mais, ela podia condensar 2 núcleos profundos,
ressoando em harmonia. Isso não era inédito. Antes dela, algumas figuras lendárias da história haviam trilhado esse caminho, depois abalando os 9 céus e as 10 terras. Muitos já tentaram desde então, mas sucessos eram tão raros quanto penas de fênix. Nem todos possuíam meridianos primários duplos. As maravilhas da verdadeira pena de fênix não pararam por aí. Com ele, ela também podia executar técnicas marciais únicas, como verdadeira arte da queima de sangue da fênix e verdadeira transformação da fênix. Em sua vida passada, ela já havia encontrado outra verdadeira pena de fênix, embora muito mais fraca e danificada. O valor da pena rivalizava com armas divinas, e sua raridade os superava. A mente de Ying Bing se acalmou. O apresentador completou essa penalidade. O próximo ranking começará em um mês. Gostaria de ativar o castigo dos derrotados. Habilitá-la trará recompensas mais ricas. Os olhos de Ying Bing, claros como molas de jade, refletiam as duas opções. Sim/não. Essas duas palavras pareciam carregar um fascínio inexplicável. A verdadeira pena da fênix estava um pouco mais firme em sua mão esguia. Punição dos derrotados ativada com sucesso. Em toda a era, apenas um podia ascender como imortal. Mas quanto mais alto é o cultivo de alguém, mais sentia que isso não era mero boato. 80% de chance de ser verdade. Através dos ilimitados 9 céus e 10 terras, apenas um poderia alcançar a imortalidade. Como eu não poderia lutar pelo primeiro lugar? Enquanto Ying Bing murmurava para si mesma, o sorriso radiante de um certo jovem surgiu involuntariamente em sua mente. Na vida passada dela, ele deixou pouca impressão. Ainda assim, nesta vida, em tão pouco tempo, ele passou por uma mudança tão dramática. Cada detalhe sobre ele agora parecia vívido, persistente, impossível de esquecer. Se eu me tornar imortal, e ele? Como diz o velho ditado, pensa em algo, e ela bate a porta. Tape, passos de repente soaram do lado de fora. Como todos sabiam, a pequena ali nunca foi de bater na porta. Agora, entrar no quarto de Ying Bing era como voltar para o seu bloco de gelo. Estou entrando. Aquela voz familiar. A expressão de Ying Bing permaneceu impenetrável, mas o pelo em suas orelhas e cauda se eriçou como se tivesse se assustado. Ela virou a cabeça. A porta já estava entreaberta um pouco. Bang. Ah! O quê? Lá fora, Limo cambaleou para trás, completamente confuso. Ele jurava que a porta tinha sido batida por dentro. Depois de tanto tempo juntos, ela não deveria estar acostumada com isso agora. O que aconteceu hoje? Você está bem aí dentro? A pequena lhe perguntou, confusa. Não. Só invade meu quarto. Limo. Se não fosse por reconhecer a voz de esse bloke, ele teria pensado que a princesa pequena Jiang estava lá dentro. Só. Abruptamente distante. Mesmo que ela desaparecesse todas as manhãs depois de acordar. Eles literalmente tinham dormido lado a lado ontem mesmo. Agora, de repente, agindo como estranhos, nem deixando ele entrar no quarto dela? A pequena ali ficou momentaneamente sem saber o que fazer. Será que ele fez algo para ofendê-la? Depois de pensar nisso sem respostas, só pôde suspirar por dentro. O coração de uma mulher é tão profundo quanto o oceano. Bem, ultimamente, ela estava mais acessível, diferente da distante Imperatriz Fênix descrita nas profecias do Olho Celestial. Nem mesmo uma mulher comum deixaria um homem entrar casualmente em seus aposentos privados, certo? Ele realmente não tinha senso de limites. A carruagem já está esperando lá embaixo há meia hora. Desça quando estiver pronto, tá? Eu sei. Ao ouvir a resposta, Limo se virou e desceu as escadas. Dentro do quarto, um par de orelhas felinas se mexeu levemente, ouvindo os passos se afastarem. Encostado na porta, Ying Bing soltou um suspiro silencioso de alívio. A contagem regressiva da transformação dela tinha 3 minutos restantes. Se ele tivesse invadido agora e a visto assim, ela nunca mais saberia como encarar Limo. E Ying Bing nem percebeu isso ela mesma. Seus delicados dedos dos pés, como pérolas, estavam levemente curvados contra o chão. Não me entenda mal, esse pequeno escriba se aproxima com uma atitude devota para aprender, caso algum dia isso seja útil. Investigue em Imperatriz capítulo 108, irmão mais velho lhe descendo as escadas, Limo chegou à entrada. O restaurante Otipot havia reaberto para negócios. Tudo parecia inalterado. Zhu Qiang ainda estava na cozinha, mas atrás do balcão, o dono havia sido substituído por Mei Yun,
enquanto um grupo de jovens ajudantes circulava pela loja. Jiang Shulong, seu corpo frágil coberto por um manto de linho enorme, se entrelaçava pela sala de jantar com uma bandeja na mão. Apesar do pano cobrindo seus olhos, ela se movia com graça sem esforço. A túnica era uma que Limo usava quando era dono. Ela tinha lavado tudo, mas não conseguia jogar fora. Sem nem se virar, Jiang Shulong soube quem havia descido. Ela correu timidamente, limpando as mãos no avental. Irmão Li, você parece feliz trabalhando aqui? Limo não pôde deixar de rir do jeito dela. Quem no mundo encontraria alegria no parto? Mas para alguém como a pequena princesa Jiang, de alguma forma fazia sentido. Sim. Muito feliz, Jiang Shulong assentiu sinceramente. Coisas inúteis. São só lixo. Agora, posso ajudar o irmão Ali. Limo. Que tipo de entendimento corporativo foi esse? Faça coisas que te façam feliz. Mas, ajudando o irmão Li, me faz feliz. Jiang Shulong inclinou a cabeça. Limo suspirou. Então vou deixar esta loja sob seus cuidados. Jiang Shulong ficou tenso abruptamente, o sorriso desaparecendo de seu rosto delicado. Irmão Ali, você vai voltar? Sim. Limo assentiu, exalando com um toque de nostalgia. Agora você tem a loja de Otipu, sem preocupações com comida ou abrigo. Com a tia Mei ao seu lado, você também não vai precisar temer pessoas ruins. Eu diria que meu trabalho aqui está feito. Ele já havia considerado levar Jiang Shulong de volta para a seita Qingjian. Mas, dada sua identidade, ficar na cidade era a escolha mais sábia. Além disso, ainda havia Mei Yun. Essa tia ainda estava sendo caçada pelos guardas da Patrulha do Céu. Estranhamente, porém, a caçada parecia mais latido do que mordida. Após muita deliberação, Limo decidiu confiar a loja de Otipote a eles. Provavelmente esse foi o melhor arranjo. Justamente quando Limo sentiu uma sensação de realização, o rosto de Jiang Shulong empalideceu, sua voz tremendo. Irmão mais velho Li. Você está me abandonando. Hã? Limo congelou. De agora em diante. O irmão Ali. Nunca mais vier me ver. Jiang Shulong parecia perder a alma, o pano sobre seus olhos escurecendo com a umidade. Pequena princesa Jiang, seu clima mudou completamente. O quê? Limo ficou completamente perplexo. Ela tinha um lugar para morar, um futuro seguro. Ela não deveria estar radiante? Por que ela estava chorando agora? Uma princesa reduzida a administrar uma loja de Otipote como ajudante de cozinha, claro. Era uma queda em desgraça. Mas ainda estava melhor do que antes, não estava? A lógica da mente da pequena princesa Jiang era tão incompreensível quanto as mudanças de humor de Ying Bing. Limo decidiu que mulheres eram mais difíceis de entender do que espadas. Irmão Ali. Por favor, não me abandone. Jiang Shulong se esforçava para se segurar, mas suas lágrimas escorriam como uma torneira quebrada. Limo. Ele não tinha feito nada de errado. Então por que ele sentia que a culpa o afogava? Os clientes ao redor já lançavam olhares que gritavam seu monstro. Se ele não acalmasse logo, alguém poderia realmente se mobilizar para fazer justiça. Clientes regulares presumiam que Jiang Shulong era filha do dono anterior. Você entendeu errado. Não era isso que eu quis dizer. É-se sério. Minha receita de Otipote é uma herança de família. Confiei algo tão precioso a você. Voltarei periodicamente para checar o negócio, tá bom? Obrigado. Irmão Ali. Você é o melhor. As lágrimas de Jiang Shulong se transformaram em um sorriso. E continue treinando. Quando você chegar ao reino do sopro interior, eu te darei um presente. Limo afagou sua cabeça, impotente. Jiang Shulong assentiu animado. Eu abri 12 meridianos. Vou me esforçar. É só que as artes marciais que vou praticar em seguida. Ainda não decidi. Ela vinha praticando uma arte marcial autocriada. Como seu professor temporário venerável celestial, Limo lhe deu um nome provisório, Escritura da Espada da Grama Selvagem. Ao assimilar continuamente outras técnicas de espada e aperfeiçoá-las, ela poderia ficar mais forte indefinidamente. Quando eu voltar para as montanhas, vou precisar reunir mais manuais de espadas para alimentar o progresso dela. Limo refletiu silenciosamente antes de acrescentar suavemente, não tenha pressa. A pressa gera desperdício. Vai lá agora. Limo bagunçou seu cabelo novamente, e só então Jiang Shulong voltou relutantemente para a cozinha.
A promessa de um presente aliviou consideravelmente seus passos. Mei-Yun, observando do balcão, suspirou baixinho. Se Xulong puder viver uma vida comum daqui para frente, esse seria o melhor resultado. Não era isso que Sua Majestade havia planejado o tempo todo? Com a pequena princesa Jiang acalmada, Limo refletiu sobre a viagem de carruagem de volta. Qual manual de espadas devo comprar para ela? Com meus pontos de contribuição atuais, posso acessar o sexto andar da biblioteca algumas vezes. Falando nisso, por que o bloco de gelo ainda não apareceu? Pensando nos acontecimentos recentes, Lima esfregou as têmporas. Ying Bing era seu maior patrono. Porque parecia que o relacionamento deles tinha reiniciado da noite para o dia. Olhando ao lado, viu Shanggu estendido em sono profundo, membros espalhados sem graça. Pelo menos mestre é fácil de entender. Seu belo mestre só precisava de vinho e cochilos para se manter feliz. Mas o que pensa Ying Bing? Muito mais complicado. Logo, Ying Bing também embarcou na carruagem. O veículo começou a se mover, indo em direção a Seita Qingjian. O silêncio preencheu a jornada. Ying Bing manteve os olhos baixos. Limo não fazia ideia do que dizer. Eu fico quieto, e você também não fala muito ao anoitecer. Chegaram ao pavilhão da água do outono. Limo se escondeu na cozinha. Há verdade nesse ditado: nenhum lugar é melhor do que casa, mesmo que humilde. De volta ao ambiente familiar, Ying Bing sentiu uma serenidade inexplicável se instalar sobre ela. Especialmente com os sons da comida vindo da cozinha e aquela figura se movimentando por aí. Sua mente, tão propensa a reviver o incidente da manhã, finalmente se acalmou. Essa roupa. E só uma porta entre nós. Só quando suas emoções se estabilizaram ela finalmente conferiu a notificação do sistema. Qual é a próxima punição para os derrotados? A penalidade já tinha sido decidida antes. Ela só não tinha olhando. Punição para os derrotados. Confirmado. Condição: banhe com quem te derrotou. Requisito: use o conjunto de lingerie fornecido pelo sistema. Ying Bing. Cada punição é pior que a anterior. E essas chamadas recompensas de avaliação, como são recompensas afinal? Se os discípulos de sua vida passada, aqueles que a reverenciavam como a imperatriz da Fênix Celestial, a mulher que exigia o rompimento de todos os laços terrenos, soubessem que ela estava compartilhando um banho com um homem, provavelmente se esfaqueariam na hora, convencidos de que era um pesadelo. Isso vai ser minha perdição. Uma imagem surgiu involuntariamente na mente de Ying Bing. A banheira no pavilhão da água do outono não era particularmente grande. Se duas pessoas estivessem lá, sem dúvida estariam coladas uma na outra. Pequeno Bing, seu chá. Shanggu ergueu uma sobrancelha. Havia algo estranho com o Little Bing hoje. Ying Bing olhou para baixo e viu que o chá já havia transbordado, encharcando a mesa. Você está bem? Só perdido em pensamentos. Ying Bing balançou a cabeça, afastando a imagem mental. Desde que ela não perdesse, a punição de $2 poderia muito bem não existir. Então, não havia necessidade de se prender a isso. Investing em Imperatriz capítulo 109, pegando sangue de corvo dourado. Bloco de gelo. Tem algo no meu rosto? Não. Na mesa de jantar, Limo olhou para a garota parecida com uma lótus de gelo à sua frente, um pouco confuso. O olhar periférico de Ying Bing se desviava distraidamente para ele, como se estivesse perdido em pensamentos. Mas no momento em que ele olhava para trás, ela saía desse transe, fingindo que nada tinha acontecido. Então por quê? Nada. A comida que você fez hoje está deliciosa. Ying Bing falou suavemente. Agora que seus bolsos estavam cheios de dinheiro, Lima havia se esforçado bastante nas refeições. Por exemplo, o prato de hoje era sopa de cobra feita de uma criatura mística de 8º nível, a serpente de 4 asas, excepcionalmente rica em sabor e conhecida por nutrir tanto as energias yin quanto yang. Mas... Ponto de interrogação. Lima olhou para sua tigela e Aziz intocados, erguendo uma sobrancelha em pergunta silenciosa. Eu estava pensando no meu treinamento. Ying Bing balançou a cabeça e tomou um gole da tigela. Parabéns, anfitrião. Investimento bem-sucedido. Ying Bing. Sopa da serpente de 4 asas. Recompensa de investimento. Pílula de restauração corporal transformadora de 6 linhas. Pílula de restauração de corpos restauradores da terra. Restaura membros decepados e cura deficiências corporais. Para Limo, não era particularmente raro. Mas era a primeira vez que ele conseguia um comprimido desse tipo.
Para aqueles com deficiências físicas, como eunucos, seria inestimável. Seu valor superava em muito o de uma criatura mística de 8º nível. A noite caiu. E Ying-bin voltou para seu antigo quarto. A cama danificada já havia sido esvaziada há muito tempo. No lugar dele estava uma cama de gelo de medula de jade, irradiando um frio reconfortante. A cama tinha o efeito de acalmar a mente e estabilizar o espírito. Além disso, podia resistir à energia gelada que ela cultivava, garantindo que seu treinamento não danificasse o ambiente. É quase idêntico ao que eu tinha na minha vida passada. Ying-bin tirou os sapatos e as meias, sacudindo as gotas de água das mãos. Por um breve momento, sentiu como se tivesse retornado aos seus dias no topo do Palácio Os Mantus, onde se sentava sozinha sob a lua fria, elevada, porém desolada. Agora, ela não tinha nenhuma semelhança com a garota quieta que acabara de lavar louça na cozinha. A energia Yin se enrolava firmemente dentro dos limites do leito de medula de jade, ficando mais densa e refinada. Ela entrou em um estado de quietivo profundo. O tempo passou. Agora, seu dantian já estava 20% cheio. Quando a meia-noite passou e a energia Yin se estabilizou, ela ainda não descansou. Uma verdadeira pena de fênix pairava silenciosamente à sua frente, uma única gota de néctar celestial caindo sobre ela enquanto um brilho radiante florescia entre suas sobrancelhas. Ela estava prestes a começar a refinar o Ki da fênix da névoa de verdade. Como técnica divina, o aspecto mais formidável do Ki fênix da névoa era sua inesgotabilidade. Enquanto isso, perto da cachoeira perto do pavilhão da água do outono, ainda igual a sempre, Limo chegou ao seu local habitual de treino. A banheira de pedra que ele havia esculpido agora estava cheia de água da chuva, onde 2 pequenos pássaros se arrumaçavam as penas, sem medo de sua presença. Limo não os afastou. Em vez disso, sentou-se de pernas cruzadas sobre uma pedra plana, fechando os olhos para meditar. Após dominar os estágios fundamentais da arte da chama kármica de lótus carmesim e entrar no reino do líquido de jade, sua percepção do fluxo interno de energia havia se aguçado significativamente. Agora, ele podia sentir claramente a pequena semente de lótus em seu dantian, absorvendo e refinando continuamente energia interna líquida. À medida que esse processo continuava, a vitalidade da semente de lótus se fortaleceu, brotando brotos tenros. Quando o caule crescer, 9 folhas se formarem e sementes de lótus emergirem, terei alcançado o reino do núcleo místico. Limo lembrou dos insights da arte. Ele tirou um frasco de sangue de corvo dourado, cuidadosamente extraindo uma única gota. O corvo dourado era uma criatura lendária, muito além da classificação de meras bestas místicas. Embora esse não fosse seu sangue essencial, até mesmo sangue comum exigia extrema cautela. Limo não acreditava que seu corpo extremo de matança com lâminas o tornava invencível. Mesmo no auge, provavelmente não aguentaria um único soco de seu mestre. E seu mestre não era nem de longe tão formidável quanto um corvo dourado. Felizmente, esse sangue não é tão violentamente potente quanto eu imaginava. Apenas uma aura tênue escapa. Depois de pensar um pouco, Limo despejou uma xícara de elixir de vitalidade de Grenwood e misturou o sangue cristalino do corvo dourado. O líquido brilhava com tons de verde pálido e dourado. Saúde! Limo respirou fundo e engoliu de uma vez. Um fio ardente queimou sua garganta. Expire. Inspire. Ele regulou sua respiração, guiando o crescimento da semente de lótus enquanto simultaneamente condensava a energia interior. Vitalidade intensa. Energia yang pura. As duas forças se entrelaçaram dentro dele, tornando seu corpo quente como ferro derretido. Ele se levantou abruptamente e mergulhou na cachoeira. Tum! O martelo quebrador da estrela do castigo caiu em sua mão. Lâminas de intenção assassina armada surgiram, mas sob seu controle, giravam ao seu redor como cardumes de peixes. O som do ar cortando ecoava intermitentemente. Essa intenção assassina poderia corroer até as lâminas mais afiadas. Um cultivador de energia interior comum seria reduzido a pó em instantes. Ainda assim, o corpo de Limo permaneceu ileso, seus órgãos ressoando com vibrações trovejantes. O sangue do corvo dourado também estava temperando seu físico. Isso era algo que Limo não esperava. Mestres ferreiros frequentemente usavam o sangue do pássaro canor de metal para temperar suas lâminas. Enquanto seu sangue e energia interior aceleravam, Limo sentiu seu corpo inchar, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. O martelo respondeu às necessidades de seu portador, liberando uma onda ainda mais feroz de intenção assassina.
Hoje, poeira de pedra caiu, apenas para ser sacudida com um único movimento. Dei mais um passo em direção ao corpo como arma nomeada. Limo soltou um suspiro profundo. Dentro de seu dantian, a energia interior girava como líquido de jade. Acima dela flutuava um botão de lótus bem fechado, pronto para florescer. Falando nisso, por que essa área parece tão quente? Limo pressionou a mão em sua lombar. Será que o corvo dourado poderia sangrar? Também tem propriedades afrodisíacas. Não é de se admirar que a linhagem do corvo dourado tenha se extinguido. Talvez muitas pessoas cobiçassem seu sangue. Limo descartou a especulação desenfreada. Seu corpo transbordava calor. A única gota de sangue do corvo dourado ainda não havia sido totalmente consumida. O restante permanecia dormente dentro de seus rins. Menos de 1/10 já foi consumido. Mas o elixir de vitalidade da floresta verde já está esgotado. Limo suspirou. Embora possuísse muitos tesouros, eles estavam dispersos e variados. Ele não tinha nada igual. Amanhã, vou primeiro aos arquivos, depois visito o Pico Danding para encontrar o ancião Shui. Limo tomou sua decisão. Danding Peak era o mais rico dos 9 picos, repleto de tesouros raros. O ancião Shui provavelmente tinha algo útil em sua coleção. Além disso, formar um núcleo místico compartilhava semelhanças com a alquimia. No dia seguinte, pavilhão dos arquivos. Preciso ir para o 6º andar. O balcão foi batido com força. O atendente, absorto em seu livro-caixa, ergueu a cabeça de repente, apenas para não encontrar ninguém à sua frente. Talvez eu tenha lido muitos livros ilustrados ultimamente. Alucinando. Coçou a cabeça e retomou o trabalho. Você é surdo? A voz veio novamente. Olhe para baixo. O atendente piscou. Só então notou uma criança, mais alta que o balcão, vestida com as vestes de um verdadeiro discípulo, olhando para ele impaciente. Ah, irmão Senhor Xiaoban. Minhas desculpas, minhas desculpas. O atendente fez uma reverência apressada. Esse era o querido discípulo do ancião Shui do Pico Danding. Deixa pra lá. Só registro minha visita. Estou indo para o 6º andar. Após gravar, o jovem discípulo balançou até o 6º andar. Os 2 atendentes atrás dele observaram sua figura se afastando e não puderam evitar um suspiro. Se o irmão Senhor Xiaoban não fosse fisicamente deficiente, provavelmente já teria chegado ao reino divino da observação. De fato, é uma pena que nem o ancião Shui tenha conseguido curar sua condição. Ele já foi ao 6º andar muitas vezes, sempre procurando uma solução, sem dúvida. Enquanto falavam, passos de $28 soaram novamente na entrada. Reconhecendo o recém-chegado, os 2 rapidamente ajeitaram suas vestes e se curvaram respeitosamente. Irmão Senhor Limo. Investing em Imperatriz capítulo 110, Crônicas das Formas Divinas. O 6º andar da biblioteca. O lugar estava quase deserto, com vastos espaços vazios entre estantes imponentes. O som de passos lentos e medidos ecoava suavemente. Limo já havia visitado o 6º andar uma vez, quando veio buscar a arte da espada da roda solar. Na época, ele ficou surpreso com a enorme quantidade de textos raros armazenados ali. Será que há algum diagrama de insight divino aqui? Ele parou em frente a uma prateleira. Esta seção era inteiramente dedicada a manuais ilustrados. O 5º andar continha principalmente artes marciais avançadas, então os materiais do 6º andar eram indubitavelmente mais essenciais e valiosos. Lima estava bastante curioso sobre o reino da visão divina. Casualmente, pegou um dos livros ilustrados. Diferente dos outros, este estava impecável, claramente bem lido. Poucos tinham acesso ao 6º andar. Apenas verdadeiros discípulos, anciãos ou aqueles que haviam feito contribuições significativas para a seita podiam entrar. Mesmo assim, eles frequentemente folheavam esse manual em particular. O que quer que esteja registrado aqui deve ser extraordinário. Limo leu o título, Os 18 Ensinamentos do Yin e Yang Limu. Com um nome tão grandioso e imponente, tinha que ser algo notável. Sua sorte era boa, encontrar um tesouro logo após chegar. Ele abriu na primeira página, onde lia, a luxúria é a primeira prova da juventude, O Yang. O Yang. O nome do autor. Dominar o reino da visão divina começa com dominar o coração. Faz sentido. Limo fez uma pausa, depois assentiu em concordância. Mas quando ele se virou para as ilustrações propriamente ditas, não pôde deixar de se afundar em pensamentos. O conteúdo era definitivamente não para o público jovem. Dito isso,
A arte era impecável, detalhada, realista e absolutamente realista. Algo parecia errado. Franzindo a testa, Limo virou para a última página. Lá, outra fila aguardava. Um homem permanece um menino no coração até a morte, o Yang. Então por que esse manual erótico teve que receber um título tão elevado? E por que dividiu a mensagem? Um no começo, outro no final, tipo um suspense. Os lábios de Limo se contraíram. Nem mesmo os romancistas mais descarados ousariam cortar capítulos assim. Esse autor tinha um estilo único, muito parecido com seu sobrenome, que perdeu o radicalismo e se tornou algo completamente diferente. Empurrando os 18 ensinamentos do Yin e do Yang para trás, Limo pegou outro livro. A maioria dos manuais aqui não era tão não convencional. Mas os verdadeiros diagramas de instinto divino eram escassos, e nenhum tocava nas técnicas avançadas centrais, muito menos nas artes supremas. Fazia sentido. Provavelmente eram os tesouros secretos dos anciãos de cada pico, não algo que eles deixariam por aí. Ainda assim, Limo encontrou algumas descobertas intrigantes. O imperador marcial de Greatil certa vez contemplou o artefato do mandato celestial, a pintura dos rios e montanhas, usando os 9 céus e 10 terras como tela. Ele decretou que todos os descendentes imperiais poderiam testemunhar o sol divino, garantindo a prosperidade eterna da dinastia. Isso foi retirado dos Annals of Divine Forms, um texto histórico. Incluía até uma ilustração da pintura dos rios e montanhas, meticulosamente detalhada, embora sem sua verdadeira essência divina. Só capturar sua forma já era impressionante. Significava que o artista pelo menos tinha visto a coisa real. Segundo os registros, a pintura de rios e montanhas era uma das formas divinas. Virando ainda mais, Limo encontrou a imagem de uma árvore divina de bronze. O Fuzang de bronze, um artefato do mandato celestial da antiga grande dinastia Shang. 100 aves divinas pousavam em seus galhos, cada uma encarnando mistérios profundos. Contemplá-la podia manifestar formas de pássaros vermelhos, fênix azuis, fênixes de sangue, corvos dourados e mais. Destruído durante a conquista de Greatil, seu paradeiro atual permanece desconhecido. Isso combinaria muito bem com o bloco de gelo. Limo lia com crescente fascínio. O livro narrava várias formas divinas abrangendo 2 dinastias, cada relato vívido, como se o autor as tivesse testemunhado em primeira mão. Ele conferiu o nome do autor, Anzen. Não alguém que ele reconhecesse. Fico imaginando que forma vou perceber quando chegar minha hora. Relutantemente, Limo colocou o livro de lado. Ele se sentia um pouco perdido sobre o assunto. Pegmuron Xiao, com sua linhagem de serpente Thunderon, perceber uma forma semelhante a um dragão naturalmente facilitaria seu caminho para a percepção divina. Da mesma forma, aqueles com talentos inatos, como o físico cintura de urso com costas de tigre achariam as formas de tigre ou urso mais compatíveis. Era por isso que os dons inatos importavam tanto nas artes marciais. Limo ainda não havia descoberto qual forma a combinava melhor com sua própria constituição. Não é de se admirar que os anciãos hesitassem em aceitá-lo como discípulo, mesmo depois de testemunharem sua subida pelos degraus celestiais. O barco vai se endireitar quando chegar à ponte. Com o bloco de gelo e a pequena princesa Jiang por perto, com certeza vou encontrar algo adequado. A ideia deles o tranquilizava. Por enquanto, precisava focar em escolher artes da espada para alimentar Jiang Shulong. Ele mesmo também estava trilhando o caminho de dominar técnicas para se aproximar do Dao, embora um pouco relutante. Suspiro. Ele ainda desejava ser aquele espadachim despreocupado e despreocupado, mas sua compreensão das verdades marciais era faltando. A arte da flor de lótus das chamas kármicas devorou seus insights em um ritmo alarmante. Agora, ele só tinha cerca de 70 anos restantes. Muito para técnicas de martelo, muito poucas para a espada. Mas não havia como evitar. O investimento precisava ser feito. No final, Limo selecionou 3 manuais de espada de alta qualidade, todos de primeira linha entre técnicas avançadas. Enquanto os reunia para fazer o check-out, uma voz chamou, irmão mais novo Li. Limo se virou, confuso. Quem estava ligando para ele? Irmão mais novo Li. O alto-falante pulou levemente, finalmente entrando em cena. Um rosto familiar. Irmão mais velho Xiaoban. Limo cumprimentou com um sorriso. Ele já conhecera Tang Xiaoban antes mesmo de entrar para a seita Qinjiuan, lá na clínica de Shuijing. Durante o torneio dos 9 picos, esse irmão mais velho até perdeu sua luta,
consolidando a reputação de Limo por lutas manipuladas. Agora, o homem lutava para alcançar um livro em uma prateleira alta, sua baixa estatura tornando isso impossível. Diziam que Tang Xiaobao nasceu com um defeito congênito, eternamente preso na forma de uma juventude delicada e infantil. Por isso, embora seu sobrenome fosse Tang, todos o chamavam de Xiaobao. Espera, o irmão sênior Xiaobao não estava no reino da medula de Jade. Irmão Júnior Li, você pode pegar esse livro para mim? Terceiro pela esquerda. Claro. Limo recuperou um tomo sobre alquimia e refinamento de pílulas. Finalmente consegui. Agora tenho uma chance de chegar ao reino misterioso das pílulas. Tang Xiaobao abraçou o livro, encantada. Irmão mais velho Xiaobao, este é um texto de alquimia. Você não escolheu erro. Limo presumiu que ele estava estudando refinamento de pílulas. E, para mim, isso é um manual de cultivo. Tang Xiaobao sorriu. Vendo a confusão de Limo, hesitou antes de explicar. Bem, já que você é praticamente família, eu te conto. Só meu mestre e eu sabemos disso. Eu não sou humano. Limo? Irmão mais velho, que autodepreciação é essa? Mas a expressão do homem era séria como tudo. Limo ergueu uma sobrancelha. Não está brincando? Olho do mandato do céu. Ativar. Nome. Tang Xiaobao. Idade. 4224. Talento inato. Corpo de pílula de 7 aberturas. Reino. Medula de Jade. Sopro interno, vírgula. Destino. Azul. Avaliação. Originalmente destinada a ser uma pílula dragão tigre de 9 aberturas, mas um acidente durante o refinamento deixou apenas 7 aberturas. Após milênios de cuidado por sucessivos anciãos do pico Danjing, ele finalmente ganhou consciência sobre os cuidados de Shujing. A sorte do futuro é incerta. Eventos recentes. Espera-se refinar ainda mais, avançando para o reino misterioso da pílula para completar sua forma. Limo? Investing em Imperatriz capítulo 111. Este velho tolo está confuso 4224 anos. O pequeno puff à sua frente era mais antigo que toda a história de Greadio. Elixires. Um elixir dragão tigre dos 7 orifícios que se transformou em pessoa. Limo ponderou. Tudo no mundo tinha um espírito. Mesmo dentro da semente do mundo havia um martelo falante. Então talvez um elixir se transformando em humano não fosse tão difícil de acreditar afinal. Ainda assim, ele tinha muitos elixires inestimáveis, mas nenhum tão milagroso quanto este. A seita sempre disse que eu nasci com uma deficiência. Acho que eles não estavam errados. Tang Xiaobao coçou o queixo minúsculo. Meu mestre diz que eu também estou perdendo algo. Perdendo o quê? Bom senso. Limo imaginou que a avaliação do ancião Shui talvez não fosse puramente física. Os dois recolheram seus livros e, como ambos estavam indo para o pico Danjing, decidiram caminhar juntos. A propósito, irmão Júnior Li, você chegou ao reino do líquido de Jade, não foi? Tang Xiaobao perguntou pelo caminho. De fato. Lima assentiu. Irmão mais novo, você é assustador. Disse Tang Xiaobao com genuína admiração. Obrigado pelo elogio. Lima escolheu encarar isso como tal. Tang Xiaobao suspirou frustrado. Nesse ritmo, da próxima vez que eu vir você e a irmã Júnior Ying Bing, vou ter que chamá-los de irmão mais velho. Nos 9 céus e 10 terras, a destreza marcial reinava suprema. A maioria das seitas classificava os discípulos por força, e a seita Qinjuan não era a exceção. Então, uma vez, ele foi o irmão mais velho do pico Danjing. Agora, ele era o irmão mais novo do caçula. Não se preocupe, irmão sênior Xiaobao. Você sempre será meu irmão mais velho. Limo pensou na idade impressionante do outro e fez a promessa solene. Não é à toa que a seita diz que o irmão Júnior Li tem a postura de um nobre antigo. Você é estranhamente gentil. Tang Xiaobao sorriu alegremente e então fechou o punho. Eu também vou me esforçar, vou chegar ao reino do elixir místico antes de vocês dois. Falando nisso, irmão mais novo Li, quer me ver treinar depois? O mestre também estará lá. Claro. Como já planejava ver o ancião Shui e estava curioso sobre o treinamento de Tang Xiaobao, Limo concordou sem pensar muito. Logo, chegaram ao pico Danjing. Entre a cadeia montanhosa, esse pico era o mais exuberante, seu ar carregado de uma fragrância exótica. Limo respirou fundo algumas vezes, o cheiro era estranhamente agradável. No cume estavam os aposentos dos verdadeiros discípulos e do ancião presidente do pico, Shujing. A configuração era simples,
Um pequeno pátio com um enorme forno de elixir dragão tigre no centro, idêntico ao que Limo já tinha visto em um salão médico. Sob a fornalha, chamas dançavam ferozmente, irradiando calor intenso. Shui Jing e dois verdadeiros discípulos, um homem e uma mulher, estavam no meio do refinamento de um elixir. Os três estavam totalmente focados na fornalha, cada um com seu próprio papel. O discípulo masculino manuseou os novos materiais, a discípula limpou os resíduos, enquanto Shui Jing se concentrou em controlar as chamas e purificar os ingredientes. Agora não era hora de interromper, então Limo e Tan Xiaobao observavam silenciosamente de lado. Adicione a fruta da origem amarela. A ordem de Shui Jing, o discípulo masculino apressadamente produziu uma fruta translúcida do tamanho de um polegar. Além do óleo de madeira da malícia negra usado para intensificar as chamas, Limo não reconheceu nenhum dos outros materiais. Felizmente, Tan Xiaobao estava lá para explicar. A fruta da origem amarela tem uma natureza medicinal suave. Quando misturado com outros ingredientes principais, aumenta sua potência. Em seguida, o mestre provavelmente adicionará a flor derramadora de poeira. E o que isso faz? Limo não tinha ambição de se tornar alquimista, mas o processo o fascinava. Ele já tinha lido sobre isso em romances inúmeras vezes, mas ver de perto era a primeira vez. A flor derramadora de poeira separa energias medicinais, é claro. Entendi. Limo observou enquanto Shui Jing pegava uma espátula de jade para mexer o conteúdo da fornalha, achando a cena estranhamente familiar. Ele não conseguia identificar exatamente o motivo. Então, Shui Jing falou gravemente: traga o verdadeiro líquido do elixir. O discípulo imediatamente adotou uma expressão solene, retirando cuidadosamente uma bacia cheia de um líquido dourado pálido. Era claramente um material precioso, transbordando vitalidade. Líquido verdadeiro de elixir? Só um nome soava impressionante para Limo. Sim. Essa é a minha água do banho. Tan Xiaobao sussurrou. Limo. Algumas coisas não precisavam de tantos detalhes. Calor alto para reduzir. Depois de despejar o chamado líquido do elixir verdadeiro, Shui Jing adicionou mais óleo de madeira de malícia negra. Finalmente, Limo entendeu por que a cena parecia tão familiar. Isso não é só refogar? Cadê a grandiosa e mística alquimia que me prometeram? Limo esfregou a testa. Os dois não são tão diferentes assim, na verdade. Tan Xiaobao piscou. Limo. Acho que é verdade. Cozinhar enfatizava os ingredientes, a alquimia enfatizava materiais. Ambos exigiam sequenciamento preciso e controle meticuloso do calor. A única diferença real era que a alquimia era muito mais perigosa. Um prato falhado pode queimar, mas um elixir fracassado pode explodir por energias conflitantes. Logo, a emocionante sessão de alquimia terminou. Este lote de elixir do espírito de sangue da serpente verde está completo. Shui Jing exalou aliviado. Ele sabia que Lima estava ali e se virou para ele com um sorriso. Este elixir ajuda no refinamento do corpo, mas receio que Futu tenha pago um preço alto por ele. Não posso te dispensar dessa vez. Obrigado pela consideração, ancião Shui. O mais velho e o jovem trocaram cumprimentos calorosos. O velho Shui sempre teve esse discípulo júnior em alta consideração. Você. Eu nem sei o que dizer sobre você. Shui Jing estudou Limo, que havia mudado dramaticamente desde o último encontro, e riu sem saber se encontrar. Como você conseguiu entrar sorrateiramente no teste sem fim e ficar em primeiro lugar? Foi mais sorte. Lima entrelaçou as mãos modestamente. Minha energia interior é única. Aconteceu de apagar os rastros da andorinha do salão. Tome um chá. Shui Jing fez um gesto para que ele se sentasse. Lima se acomodou em uma cadeira de pau rosa próxima e preparou casualmente 2 xícaras de chá. Um hábito que ele pegou com o bloco de gelo. Ying Bing. Você foi bem. Shui Jing tomou um gole. Manter aquelas andorinhas do salão significa que podemos monitorar os movimentos do pavilhão da garoa na prefeitura do Sol Roxo em tempo real. Mas as andorinhas do salão dele são feitas de forma única. Sua energia interior realmente pode apagar seus rastros. Se as andorinhas do salão fossem tão facilmente contra-atacadas, o pavilhão da garoa não seria o terror dos 9 céus e 10 terras, muito menos capaz de assassinar reis. Veja por si mesmo. Lima estalou um dedo, liberando um fio de energia interior carmesim profunda sobre os restos residuais do forno. Crepitar, pequenas chamas queimavam silenciosamente, como se fossem eternas. Os restos,
que nem mesmo o calor intenso da fornalha havia refinado totalmente, começaram a desaparecer, consumidos pelo fogo. Shui Jing estreitou os olhos, uma luz intensa brilhando em suas pupilas. Após uma longa pausa, ele suspirou profundamente. Eu fui um tolo. Eu deveria ter te tomado como discípulo naquela época. Com chamas como essas, o potencial de Limo na alquimia teria sido ilimitado. Por que dizer isso, ancião Shui? Limo sorriu com ironia. Já ouvira arrependimentos semelhantes de anciãos muitas vezes antes. Até eu só consigo purificar materiais até 99%. Mas com prática, você pode alcançar 100%. Você nasceu para refinar elixires. O tom de Shui Jing estava carregado de lamento. Se o ancião ainda estivesse aqui, sem dúvida diria que Limo nasceu para ser ferreiro. Afinal, forjar também é sobre dominar o fogo. Yongli até tem um martelo capaz de fabricar armas místicas. Mestre, mestre. Agora que você terminou de refinar pílulas, é hora de me refinar. Tan Xiaobao entrou na fornalha de alquimia, sua voz ecoando suavemente de dentro. Limo ficou em silêncio. Se refinar pílulas fosse como cozinhar, então isso não era estranhamente parecido com cozinhar em uma panela? Ain, pensamentos aleatórios. HMM. Shui Jing parou e olhou para Limo. No caminho para cá, o irmão sênior Xiaobao me contou tudo, disse Limo. Shui Jing assentiu, mas não se alongou mais. Ele intencionalmente manteve Limo para observar o processo de refinação das pílulas, chegando a dispensar os outros dois discípulos diretos. Hoje, com um movimento do dedo, ele tocou a testa de Tan Xiaobao à distância. Instantaneamente, um perfume de pílula que despertou a alma se espalhou. Limo refletiu pensativamente. Parecia que, anteriormente, o ancião Shui havia usado um método especial para selar a aura e energia medicinal de Tan Xiaobao, fazendo parecer igual a uma criança comum. Então, a expressão de Shui Jing ficou solene, seu cabelo e barba arrepiados, fazendo-o parecer ainda mais transcendente. Uma força intangível se espalhou pelo ar. O dragão e o tigre enrolados ao redor do forno de alquimia pareciam ganhar vida. Suas mandíbulas, boca de tigre e boca de dragão, se abriram, lançando chamas furiosas. Investing em Imperatriz capítulo 112. Explosão na fritadeira. As chamas dentro do forno de alquimia dragão-tigre estavam visivelmente mais ferozes do que quando o lote anterior de pílulas de espírito de sangue da serpente verde havia sido refinado. A enorme fornalha agora se assemelhava a uma montanha flamejante, irradiando um calor impressionante. Por dentro, era como um mundo de chamas. Nuvens seguem o dragão, ventos seguem o tigre. Sob o controle de Shui Jing, as chamas dentro da fornalha cresciam e recuavam como sopros de dragões e tigres, criando uma cena de ventos e nuvens sempre imutáveis. Só agora ela realmente incorporava a aura grandiosa e elevada da alquimia. Ainda mais bizarro, Tan Xiaobao estava sentado de pernas cruzadas dentro do forno, completamente ileso. A temperatura dessas chamas reduziria um cultivador do reino do sopro interior a cinzas em instantes. Ainda assim, o corpo de Tan Xiaobao emitia um brilho radiante. Além disso, com o passar do tempo e o calor se intensificar, esse brilho ficou cada vez mais intenso. Mestre, já era hora. A voz de Tan Xiaobao saiu do forno. Hora de adicionar os materiais. Estou pronto. Esse velho também se preparou há muito tempo. Shui Jing, uma força poderosa do reino da paisagem interior, agora tinha gotas de suor brilhando levemente nas têmporas. Depois de mais de 4.000 anos, Xiaobao finalmente despertou para a consciência em sua geração, transformando-se de uma pílula em um humano. E agora, ele finalmente tinha a chance de ser reforjado na fornalha, de se tornar um verdadeiro dragão-tigre pílula dourada dos 9 orifícios. Claro, era apenas uma chance, uma esperança tênue, no máximo. Dan Jinpeak não produziu um grande mestre de alquimia há muitos anos, e mesmo ele ainda estava longe de alcançar esse nível. Além disso, a pílula dourada dragão-tigre dos 9 orifícios já havia sido refinada por Great Shang, esgotando todo o tesouro nacional deles. O atual pico Danding não possuía mais tais recursos. Ainda assim, ele precisava tentar. Limo não pôde deixar de prender a respiração, sentindo também um pouco de nervosismo. De cada lado, caixas de madeira que haviam sido preparadas antes agora eram abertas uma a uma. Dentro havia tesouros raros, cada um exalando uma aura pura e potente. Venha. Shui Jing estendeu a mão. Uma erva peculiar pousou em sua palma e, num instante,
Os preparativos preliminares estavam completos, purificados e refinados. Depois veio o segundo, o terceiro. Em poucos instantes, dezenas de ervas raras foram processadas e simultaneamente jogadas no forno, rapidamente destiladas até sua essência. Esse era um requisito rigoroso de tempo para refinar a pílula dourada dragão tigre dos 9 orifícios. Perder a janela ideal só tornaria o processo ainda mais árduo. Mestre, deixe-me ajudar também. Enquanto Tang Xiaobao falava, tum, tum tum, uma pulsação estranha ecoou, como se originasse de um batimento cardíaco profundo em seu peito. Limo viu claramente. Ele vislumbrou o que parecia ser um coração batendo fracamente no peito de Tang Xiaobao. Através das chamas, era difícil distinguir, apenas uma luz dourada trêmula. Estamos chegando ao momento crítico. Limo fez seu julgamento com base na experiência. Bem, a experiência dele em refogados, para ser exato. Mas, por pura coincidência, ele estava certo. A fusão das propriedades medicinais foi, de fato, a etapa mais difícil e decisiva. Shui Jing teve que fazer várias coisas ao mesmo tempo, controlando meticulosamente a temperatura, resistência e características de cada material, garantindo que se fundissem no momento perfeito. Sozinho, ele nunca conseguiria isso. Felizmente, a pílula que estava sendo refinada dentro do forno estava cooperando com ele por dentro. À medida que o coração batia mais alto, grandes quantidades de essência medicinal aderiram ao corpo de Tang Xiaobao, fundindo-se lentamente a ele. O brilho ao seu redor se intensificou ainda mais. Uma fragrância intensa e exótica explodiu. Então esse é o cheiro do irmão Xiaobao. Limo finalmente entendeu que estava permeando todo o pico Danjing. Um único aroma dessa fragrância fazia a gente se sentir anos mais jovem. Um brilho de alegria brilhou nos olhos de Shui Jing. Será que é? Limo prendeu a respiração. Será que realmente? Antes que o pensamento pudesse se formar completamente, brum! No instante seguinte, uma explosão violenta irrompeu do corpo de Tang Xiaobao. As chamas espiralaram fora de controle, e o forno se levantou visivelmente 1 metro do chão antes de cair de novo. O chão se estilhaçou, desmoronando instantaneamente. A tampa do forno foi lançada para o céu pela enorme pressão, subindo cada vez mais. O forno havia explodido. Irmão mais velho Xiaobao. O coração de Limo disparou. Com uma explosão tão grande e aquele pequeno corpo no epicentro, certamente nada sério havia acontecido. Shui Jing, frenético de preocupação, imediatamente dispersou a fumaça negra com seu domínio. Hoje, uma pequena figura, ainda deixando algumas brasas, voou para fora e pousou no chão aberto. Tang Xiaobao jazia ali, olhos bem fechados, o corpo inteiro negro, como se tivesse sido retirado de uma pilha de carvão. Xiaobao. Shui Jing chamou várias vezes, mas não houve resposta. Mestre Shui, não entre em pânico. Limo se preparou para primeiro inspecioná-lo com seu olho celestial do destino antes de decidir qual pílula usar para o tratamento. Mas no momento em que o ativou, congelou. Tang Xiaobao abriu os olhos de repente, sorrindo para revelar uma fileira de dentes brancos. Te peguei. Eu só estava fingindo Shui Jing. Limo. Seu completo idiota. Xiaobao, pelo amor de Deus, ganhe juízo. Shui Jing, que estava profundamente desanimado, viu sua tristeza se dissipar um pouco, substituída por uma diversão exasperada. Ele lançou um olhar desaprovado para Tang Xiaobao antes de suspirar. Demos tudo de nós desta vez, mas falhamos de novo. Parece que não tenho a capacidade de te levar à perfeição em minhas mãos. Pena que as habilidades desse velho sejam insuficientes. Seu suspiro carregava exaustão, seu cansaço exposto. Bem, o que você pode fazer? Tang Xiaobao estalou os lábios. Quando o mestre observou o reino divino da observação, foi ele que ele viu. Se nem isso pudesse dar certo, o que mais poderia ser feito? Ai! Talvez. Podemos tentar de novo? Nesse momento, Limo, que estava pensativo, de repente falou. Mestre e discípulo se viraram para olhar para ele ao mesmo tempo. Shui Jing balançou a cabeça. Esse velho não tem mais tesouros raros suficientes. Os recursos que Xiaobao precisa para seu cultivo são todos. Tum, 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 das mangas de Limo, caixas e garrafas saíam como um riacho corrente, alguns de madeira, outros de jade, acumulando-se em uma pequena colina. Ele disse, um pouco envergonhado, vê se algum desses é útil. Grama ao luar. Flor de 7 corações.
Leite espiritual da veia da terra. Hã? E tem 10.000 anos. Tan Xiaobao nem precisou abri-los para saber o que havia dentro. Shui Jing? Ele ficou paralisado por um longo momento antes de respirar fundo e falar com voz grave. Limo, não devemos nos envolver em atividades ilegais, sabia? Você acabou de roubar o cofre de alguma seita ou algo assim? Bem, dado o tempo que passou infiltrando o pavilhão da chuva nebulosa, não era totalmente impossível. Você entendeu errado, ancião. Você me conhece. Limon deu um sorriso tímido. Sou uma pessoa tão acessível, gentil e cumpridora da lei. Como eu poderia seguir o caminho do crime? Esses foram só ganhos inesperados. Shui Jing pareceu aceitar a explicação, acariciando a barba, mas ainda balançou a cabeça. Mesmo com os materiais, mesmo que Xiaobao e eu tentássemos 10.000 vezes mais, o resultado seria o mesmo. Nós dois já demos tudo de nós agora há pouco. A alquimia tem suas flutuações nas taxas de sucesso, mas apenas dentro dos limites da capacidade de cada um. E se eu entrei? Limo arriscou cautelosamente. Com você? Shui Jing estava genuinamente intrigado. Mas irmão menor Li, embora seu sopro interior seja formidável, você não entende de alquimia, acrescentou Tang Xiaobao, igualmente confuso. O chefe Li pigarreou solenemente. Tenho uma ideia ousada. E se o irmão Xiaobao e eu entrássemos no caldeirão? Então, meu sopro interior se fundiria com o caldeirão dragão-tigre, permitindo que o ancião Shui o aproveitasse para refinar impurezas dos materiais. E durante o processo, desde que eu absorvo o excesso de energia medicinal vazando do irmão Sênior Xiaobao, podemos evitar que o caldeirão exploda devido à instabilidade. Além disso, eu poderia cultivar e avançar meu próprio reino. Tenho me preocupado em como refinar o sangue do corvo dourado nos meus rins mais rápido mesmo. Isso foi matar 2 coelhos com uma cajadada só. A jovem Lin não pôde deixar de pensar, caramba, eu sou um gênio do caraças. Investindo em Imperatriz capítulo 113, refinando eu no forno de alquimia. Você e Xiaobao juntos. Certo. O lar no caldeirão? Exatamente. Olhando para a expressão séria de Limo, o rosto do ancião Shui foi escurecendo gradualmente. Ele virou a cabeça. Xiaobao, vá buscar sua segunda irmã sênior. Ela é especializada em tratar questões mentais e relacionadas ao cérebro. O velho Shui estava preocupado que Limo pudesse estar sofrendo de estresse mental prolongado ou talvez uma variação em sua cultivação. Que tipo de estado mental faria alguém pensar em pular em um caldeirão para ser refinado junto com o elixir? Isso pula toda a etapa do banquete fúnebre, direto para a cremação, né? Ah, entendi. Tan Xiaobao limpou o rosto e estava prestes a sair. Espera. Limo agarrou a cabeça de Tan Xiaobao e o girou de volta. Ancião Shui, estou falando sério. Isso só piora as coisas. A expressão de Shui Jing era grave. Nós, artistas marciais, somos propensos a pensamentos selvagens. Às vezes, nem percebemos que seguimos pelo caminho errado. Por exemplo, quando eu era jovem, sempre procurava atalhos. Naquela época, falhei algumas vezes tentando condensar meu núcleo profundo. Então pensei, por que não simplesmente forjar um núcleo profundo e enfiá-lo no meu dantian? Não seria igual a um de verdade? Parece bem esperto para mim. Limo achava a ideia do ancião Shui altamente criativa, adequada para um mestre alquimista. Um gênio tão brilhante quanto ele mesmo. Mas Shui Jing suspirou profundamente. Claramente, seu plano havia falhado. Como isso falhou? Limo perguntou. Os lábios de Shui Jing se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Depois de um momento, ele suspirou pesadamente novamente. Tan Xiaobao bateu na testa, lembrando, mestre jogou o núcleo profundo pela latrina e até o procurou com uma lanterna. Cala a boca, seu pirralho. Mesmo com sua idade, lembrar de um incidente tão constrangedor fazia o rosto de pele grossa de Shui Jing corar levemente. Limo. Após um longo silêncio, ele olhou para o céu como se tivesse acabado de sair daquele estado. Uau, olha, tem um pássaro muito bonito ali. Ah, ancião Shui, o que você estava dizendo antes? A personalidade performativa de Limo entrou em ação. Depois de ouvir algo assim, era melhor dormir leve naquela noite. É bem bonito. Shui Jing assentiu. Onde? Tuak. Tan Xiaobao recebeu um tapa na testa de seu mestre. Ele fez bico. Claramente não havia nada no céu. Voltando ao assunto principal. Limo pigarreou e endireitou a expressão. Ancião Shui,
Minha disposição para entrar no caldeirão não é uma fantasia selvagem. Primeiro, minhas técnicas de refinamento corporal são bastante sólidas. Com isso, ele sacou casualmente uma arma afiada e a bateu com o dedo. A lâmina lascou imediatamente. Shui Jing ergueu uma sobrancelha, impressionado com a habilidade de refinamento corporal do discípulo. Mas isso sozinho não era suficiente. Limo continuou: também pesquisei sobre meu próprio físico. Descobri que sou imune ao calor e ao frio extremos. Shui Jing balançou a cabeça. Artistas marciais naturalmente suportam algum grau de extremos de temperatura, mas eu dormi com Ying Bing por um mês, acrescentou Limo. O silêncio caiu sobre o pátio. Você. Os olhos de Shui Jing se arregalaram em choque, como se uma onda gigante tivesse invadido seu coração. Exatamente. Limo assentiu firmemente. Vocês dois chegaram tão longe. Ancião Shui, talvez foque mais na parte do meu físico. Uma veia latejava na testa de Limo. Bem, se você aguenta esse nível de calor e frio. Shui Jing se recompôs. Após uma longa reflexão, ele finalmente respirou fundo. Tudo bem. Vamos tentar. Mas no momento em que algo der errado, paramos imediatamente. Enquanto isso, pico principal Qin Juan. Seu progresso no reino do sopro interior quebrou os recordes da seita. E matar um cultivador da percepção ainda em sopro interior. Mesmo na longa história de Qin Juan, nunca houve um discípulo como você. Xianguan Wenkang sorriu satisfeito. Você me lisonjeia, mestre da seita. E Ying Bing assentiu levemente. Até hoje, ela nunca chamou Xianguan Wenkang de mestre. E ele nunca exigiu isso. Quando você chegar ao reino do núcleo profundo, nenhum dos anciãos ou discípulos do estágio de percepção de Qin Juan provavelmente será seu igual. Xianguan Wenkang falou de forma direta. O ancião sul do pico Luoxia, Qianbu Fan Yanyi, nenhum dos anciãos se opôs. Mesmo no continente divino central, Ying Bing brilharia intensamente. Você sempre trilhou seu próprio caminho na cultivação. Hoje, te chamei aqui para perguntar. O que você pretende usar como sua percepção? O tom de Xianguan Wenkang era solene. A lua. Ying Bing respondeu sem hesitar. Ao perceber a lua, ela podia controlar ainda mais o poder lunar dentro de si. Xianguan Wenkang não se surpreendeu com a resposta dela. Como se preparado, ele disse, se você conseguir, a lua será de fato uma forma divina. Mas ela paira alta nos céus, para sempre distante e intocável para nós. Percepção não era só sobreviver. A lua, o sol, as estrelas, observá-los era naturalmente superior a observar simples pássaros ou feras. Mas aqueles que conseguiam captar sua essência e realmente imprimi-la em seus corações eram extremamente raros ao longo da história. Após uma pausa, não vendo mudança na expressão de Ying Bing, Xianguan Wenkang continuou, Qin Juan tem outro caminho para a percepção, um não menor que a lua. Combina com você tão bem quanto, e é muito mais fácil de andar. Reúnam as formas de 100 pássaros e condensem o espírito fênix. Você poderia considerar. Enquanto falava, uma luz feroz cintilou nos olhos de Xianguan Wenkang. Os anciãos pareceram prender a respiração. Esse era o maior segredo de Qin Juan, conhecido apenas pelos mestres de seita de cada geração. Não vou abandonar a lua como minha percepção. A voz de Ying Bing era suave, mas firme. A luz nos olhos de Xianguan Wenkang diminuiu um pouco. Nesse caso, não vou te obrigar. Mas o espírito da fênix, eu também vou condensá-lo. E Ying Bing acrescentou. Hã? Os anciãos trocaram olhares confusos. O que ela quis dizer? No momento seguinte, brilhos gêmeos irromperam simultaneamente. Um, nascido da essência lunar, congelando tudo em seu rastro. A outra, cintilando como ilusão, ondulando com iridescência. Eles emolduravam o cabelo preto e esvoaçante de Ying Bing, fazendo-a parecer quase de outro mundo. 2 tipos de respiração interior. Qianbu Fan foi o primeiro a perceber. Você planeja condensar 2 núcleos profundos. Perceber tanto a lua quanto as 100 aves, manifestar formas divinas duplas e possuir 2 reinos. Aí perguntou baixinho, como se temesse que seu coração saltasse se falasse alto demais. Sim. E Ying Bing assentiu. Os anciãos não conseguiram evitar rir amargamente. Após vários encontros com Ying Bing, a tolerância ao choque deles melhorou. Quem poderia ficar boquiaberto todos os dias? Mas hoje, até suas imaginações mais selvagens falharam. Esse caminho foi difícil. Mas ao olhar nos olhos serenos e insondáveis da garota,
Não sentiram vontade de dissuadi-la. Em vez disso, sentiam que ela sabia exatamente o que estava fazendo, e tinha total confiança no sucesso. Se ela tivesse conseguido. A lua e os 100 pássaros, ambos como formas divinas. As formas de percepção foram classificadas por complexidade e profundidade: forma inferior, forma média, forma superior, forma suprema e a grande forma divina Dao. Formas divinas duplas. Eles nunca tinham ouvido falar de algo assim. Muito bem. Já que você tem tanta ousadia, eu pareceria mesquinho recusar. Xianguan Wenkang pousou seu cachimbo na mesa com um toque decisivo. Se você conseguir refinar 2 pílulas místicas, eu te levarei ao salão ancestral no pico principal Qinjuan. Investigue em Imperatriz capítulo 114. Iluminação Xiaobao. Limo pode se tornar o cultivador mais rápido do reino. Pico Danjing. Os rugidos de tigres e dragões ecoavam entre o céu e a terra, audíveis claramente por todo o pico. A julgar por esse fenômeno, a alquimia do ancião Shui deve ter avançado ainda mais. Será que ele está refinando uma pílula de tesouro da 4ª série? Isso tornaria um verdadeiro grã-mestre alquimista. Até seu domínio for liberado, seja lá o que ele esteja refinando deve ser extraordinário. Do outro lado do pico, discípulos e mordomos murmuravam entre si, todos cheios de curiosidade. Futo observava a manifestação dragão-tigre acima do pico, perdido em pensamentos. Mordomo Futo, sua pílula do espírito de sangue da serpente verde está pronta. Um verdadeiro discípulo masculino de vestes brancas entregou uma caixa de madeira. Futo aceitou e perguntou: você sabe que tipo de pílula o ancião Shui está refinando hoje? Eu também não sei. O verdadeiro discípulo estalou a língua, impotente. Sempre que o mestre refina pílulas com o irmão Xiaobao, ele nunca nos deixa observar. Entendi. Futo assentiu e se virou para o pico das feras raras. No auge, chamas explodiram violentamente dentro do caldeirão, dançando selvagem como os passos de um demônio. Limo, envolta no véu vidrado informe, tinha o rosto corado pela luz do fogo. As chamas tremeluzentes em seu corpo queimavam ainda mais do que as dentro do caldeirão. Embora a energia interior que ele refinava fosse escassa comparada ao fogo do forno, sua qualidade era muito superior. Ancião Shui, estou bem. Yongli sinalizou que poderia lidar com uma intensidade ainda maior. Shui Jing estreitou os olhos, observando a pele levemente avermelhada de Limo, assim como Tang Xiaobao, que também estava ileso. Ele exalou aliviado, embora seu coração estivesse cheio de espanto. Isso não era algo que a mera resiliência física pudesse alcançar. Nem mesmo os ferreiros do pico dos braços divinos suportariam um calor tão escaldante. Então vou aumentar ainda mais a temperatura do forno, disse Shui Jing gravemente. Lembre-se, não pare de circular sua energia. Entendido. Shui Jing formou um selo de refino de pílulas. O dragão e o tigre enrolados ao redor do caldeirão se agitaram lentamente, como se ganhassem vida. A temperatura subiu mais uma vez. Irmão mais novo Li. Tang Xiaobao falou ao seu lado. Se você realmente não aguentar as queimaduras depois, só me lambe algumas vezes. Lima encarou seu rostinho sincero, sem saber como responder. Ninguém jamais entrou no caldeirão comigo antes, disse Tang Xiaobao, visivelmente emocionado. Se seu método funcionar, e cultivarmos juntos depois, talvez eu finalmente complete meus pontos de acupuntura. Algumas lambidas suas não são nada. Isso é o vínculo entre nós. Tudo bem, entendi. Limo não sabia como recusar. Estranhamente, ele se sentiu inexplicavelmente agitado. Vamos começar. Tang Xiaobao praticava uma técnica de refinamento de pílulas, enquanto Limo fechava os olhos e focava em sua própria cultivação. Canalizando totalmente a arte flamejante da lótus carmesim, seu corpo inteiro queimava como uma chama viva. O sangue do corvo dourado escondido em seus rins agora fervia, alimentando o fogo. Embora a temperatura do forno não aumentasse, as chamas, impregnadas de sua energia interior, se tornavam cada vez mais profundas. Os ingredientes medicinais que Shui Jing acabara de adicionar foram refinados em essências mais puras. Vendo que nenhum dos dois estava tendo dificuldades, em vez disso, se complementavam perfeitamente. Shui Jing engoliu uma pílula de mente clara que Limo lhe dera e esperou as ervas se dissolverem completamente. Esse foi apenas o primeiro passo. Quase uma hora depois, a fase de marinação não, a dispersão uniforme da energia medicinal, estava completa. Desta vez,
O brilho dourado no corpo de Tang Xiaoba brilhava ainda mais do que antes. Seus olhos brilhantes se abriram de alegria. Mestre, irmão menor Li, os efeitos desta vez são incríveis. Ufa! Foi difícil, não vou mentir. Lima estava bem, mas o calor era insuportável. Ele sentia que estava queimando vivo. Ainda assim, os resultados falaram por si mesmos. A maior parte do sangue do corvo dourado escondido em seu corpo havia sido refinado. Enquanto isso, o lótus em seu dantian lentamente desdobrou outra pétala. Vou avançar para o próximo passo, anunciou Shui Jing solenemente. Entendido. O ancião Shui lhe deu tempo suficiente para se adaptar. Tendo experimentado o refinamento anterior, Limo agora entendia como sincronizar sua energia com o caldeirão dragão tigre. Lá vamos nós. Um balde de óleo de madeira de Black Miri foi despejado. Por mais ou menos 10 segundos. A temperatura subiu imediatamente de novo. Limo franziu a testa. Você está desconfortável? Shui Jing perguntou com urgência. Limo. Prometa-me, ancião Shui, da próxima vez que Ying Bin vier pedir ingredientes, você deve recusar. Shui Jing congelou. Que bobagem. Ele nunca tinha distribuído ingredientes antes. E Ying Bin havia visitado uma vez, perguntando se o óleo de madeira do pântano negro era comestível. Quem diria que o seria usado para cozinhar? Bem, pelo menos Lima estava bem. A janela de oportunidade foi passageira. Agora veio a fusão, o passo mais crítico no refinamento das pílulas. Vamos nessa. Tang Xiaobao declarou solenemente. Estou pronto. Limo respondeu com igual intensidade. Brum, a temperatura disparou. De perto, Limo sentiu o cheiro de fragrância de pílula, agora 100 vezes mais intenso, tão intoxicante que parecia que um cheiro poderia levar alguém à imortalidade. Tang Xiaobao foi envolto nas energias medicinais purificadas. As essências se agitavam e se transformavam em seu corpo junto com as chamas infundidas com a energia de Limo. Sob o fogo escaldante, ele parecia uma estátua dourada, uma criança forjada de ouro puro. Para surpresa de Limo, as chamas da arte flamejante não feriram Tang Xiaobao em nada. Talvez porque a fúria destrutiva da arte flamejante só mirava os perversos. Ainda assim, Limo não ousou baixar a guarda. A percepção que ele aprimorou sob o treinamento de Shangon permanecia aguçada em cada flutuação de energia. Ao mesmo tempo, ele manteve a arte flamejante do lótus carmesim com toda a sua força. Finalmente, o momento havia chegado. Um brilho multicolorido irrompeu do corpo de Tang Xiaobao, cercado por uma luz dourada de dragão tigre. Seu pequeno corpo começou a se dissolver, ou melhor, a ser puxado para seu coração. Limo finalmente viu claramente. Essa era a verdadeira forma de Tang Xiaobao. Uma pílula dourada, pulsado com ritmos profundos de Dao, ilimitada e majestosa além de toda a medida. A pílula tinha 7 orifícios. E agora, sob a infusão de energias medicinais, um 8º orifício começou lentamente a se formar. Mestre, não é suficiente. A pílula tremeu levemente, emitindo a voz ansiosa de Tang Xiaobao. Shui Jing não era, afinal, um grã-mestre alquimista. Ele deu tudo de si. Ainda assim, ele só podia assistir impotente enquanto o 8º orifício, fracamente aberto, começava a se selar novamente. Deixa comigo. As chamas rugiam como trovão. Entra em cena o melhor chefe do pavilhão da água do outono, o rei da panela flamejante da mansão Sol Roxo, Chef Li. Levando a arte flamejante da lótus carmesim ao seu limite no estágio de maturidade inicial. Isso era arte marcial. Não, isso era o ápice de séculos de Insight. O lótus de pétala única em seu dantian balançou enquanto ele consumia mais uma gota de sangue de corvo dourado. Dane-se, deixa queimar. Brum, a tampa do caldeirão espiralou para o céu mais uma vez. A aparição dragão tigre acima rugiu com uma vitalidade renovada. Será que conseguimos? Shui Jing desabou no chão, olhando fixamente para o caldeirão. Mas o fenômeno havia se tornado violento demais, superando até mesmo o controle de seu domínio. Xiaobao. Limo. Ele chamou 2 vezes. Alguns segundos depois, finalmente veio uma resposta. Mestre, me tornei uma pílula dourada mística. A voz de Tang Xiaobao soou de alegria. Isso significava que ele havia aberto outro orifício. Um passo mais perto da lendária pílula de ouro dos 9 orifícios. Mas antes que Shui Jing pudesse se deleitar com sua alegria, a voz confusa de $2 se entreolhou. Ancião Shui, acho que também formei um. Xuandan.
Espera, não. Irmão mais velho Xiaoba virou meu Xuandan. Xuijing? Que diabos? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.